Boa noite. Boa noite. O outono começa com tempestade, inundação e morte em São Paulo. O Ministério Público de Minas vê riscos de rompimento em barragens de rejeitos de mineração. O Exército anuncia a saída da comunidade do Rio, que elegeu como modelo da intervenção na segurança pública. O Corregedor Nacional de Justiça abre procedimento contra a desembargadora que difamou na internet a vereadora Marielle Franco. E outras postagens de Marília Castro Neves provocam reações no meio político e na sociedade civil. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy é detido para dar explicações à justiça sobre fundos de campanha eleitoral. A vacina contra a febre amarela passa a ser recomendada para todo o território nacional. A partir de agora, no Jornal Nacional. A abertura do outono em São Paulo teve um dia de caos, com enchentes, desabamentos e uma morte. O desespero no meio da correnteza. Esse casal escapou da enchente com água pela cintura. Na zona sul de São Paulo, não dava para saber o que era córrego, o que era rua. Foi no meio da tarde que a cidade sumiu no horizonte. O Globocop flagrou a chuva caindo com violência e alguns dos mais de 5.000 raios que atingiram a região. Toda a cidade entrou em estado de atenção. No centro, o terminal de ônibus ficou alagado. O ônibus parecia navegar. O túnel do Vale do Anhangabaú ficou fechado por 40 minutos. Carros desviaram na contramão. Perto do Parque do Ibirapuera, no corredor que liga as zonas norte e sul, motoristas se arriscaram no meio da água. A cidade chegou a ter 31 pontos de alagamento. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, a Zona Oeste foi a mais atingida. Pelo menos 40 árvores caíram. Perto do centro de treinamento do São Paulo e do Palmeiras, essas pessoas perderam os barracos onde viviam. Várias linhas de trem tiveram de circular com velocidade reduzida. Com estações lotadas, a volta para casa virou um sufoco. Pouco depois das 5 da tarde, os bombeiros foram chamados para atender a uma emergência aqui no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Quando chegaram, se depararam com essa cena que a gente vê agora. Parte dessa casa desabou. Uma mulher morreu. Segundo os bombeiros, ela teve uma parada cardiorrespiratória. A moradora tinha 80 anos. 2 pessoas foram socorridas. Foi muita água em pouco tempo. Segundo a meteorologia, em apenas 3 horas, choveu 75% da média de todo o mês de março. O outono estreou com cara dos dias mais sombrios do verão. Maria Júlia Coutinho, que chegada de outono, Maju. Boa noite. Pois é, Bonner, e não foi só aqui não. Boa noite para você, para Renata e para todos. Dá uma olhada no nosso telão, viu? O mar de chuva invadiu parte do centro-oeste. Veja como ficaram algumas ruas aqui de Valparaíso, lá em Goiás. Em Zortea, no centro-oeste catarinense, a chuva veio acompanhada de granizo que estragou o telhado aí de muita gente. Tudo dentro do que é, sim, esperado para o começo do outono, uma estação de transição. Ele começa mais molhado, mais quente e depois, aos poucos, vai ficando aí mais seco e mais frio em boa parte do país. Amanhã a gente vai ter mais um dia de outono disfarçado de verão, com calor, chuva forte e volumosa, especialmente aqui na região sudeste, porque tem frente fria chegando. Por isso, muita atenção aos grandes volumes previstos para a parte de São Paulo e do Rio de Janeiro. O dia deve amanhecer com chuva aqui na capital paulista, mas a complicação maior deve ser no período da tarde. Mesma situação aqui de Ubatuba e Paraty, onde são esperados volumes absurdos. No Rio de Janeiro é o seguinte, a chuva deve ganhar força à noite e o dia fica bem quente no Rio de Janeiro. Na maior parte do Brasil ainda vale aquele padrão, sol pela manhã, chuva no período da tarde. BH, que decretou situação de emergência por causa da chuva dos últimos dias, pode ser atingida por aquelas pancadas traiçoeiras, rápidas e intensas. 24 graus e muita água lá em Curitiba, Porto Velho com bastante chuva também, 31 graus, pancada e 33 graus em Cuiabá. Sol e calor em Maceió e em Natal, friozinho e sol em Porto Alegre. E por falar em sol, lá em Macapá, a única capital brasileira cortada pela linha do Equador, dá para ver o equinócio de outono. É só observar a luz do sol aí banhando o alto do monumento do Marco Zero da cidade e a sombra dela se refletindo na laje do monumento. No equinócio, os raios de sol incidem mais diretamente sobre a linha do Equador e isso marca aí o início do outono que começou chuvoso aqui em São Paulo. Bonner.
Eu estive nesse lugar há alguns anos, na abertura do JN no ar. É muito interessante esse lugar. Você fica com um pé no hemisfério norte e outro no hemisfério sul, ao mesmo tempo. Tô louca para conhecer. Visite. Obrigado, Maju. Até amanhã. Tchau, até mais. A Justiça determinou que a empresa Minérios Nacional adote medidas emergenciais para estabilizar 2 barragens de rejeitos na região metropolitana de Belo Horizonte. O Ministério Público vê risco de rompimento. As 2 barragens têm ao todo 9 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério. Os depósitos, construídos nessa região montanhosa, no meio de um vale, já tinham sido interditados pelo DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral, no ano passado. O Ministério Público apresentou um laudo que atesta a falta de estabilidade das barragens à Justiça e conseguiu uma liminar que obriga a empresa a adotar várias medidas de segurança. A principal delas é a drenagem de toda a água de chuva e de nascentes que está se acumulando no local. Dependendo da quantidade e de onde ela se acumula, a água pode provocar o processo chamado de liquefação, o mesmo fenômeno que ocorreu na tragédia de Mariana. O Dam Break, que é o estudo que simula o rompimento das estruturas, mostra que a barragem maior, a B2 auxiliar, se romperia e, na sequência, iria provocar uma onda de rejeitos atingindo a barragem B2, que fica logo abaixo. Em seguida, atingiria outras 2 barragens menores que acumulam água. Pelo estudo, a inundação percorreria 6 quilômetros e 300 metros no vale, chegando perto do Rio das Velhas, um dos mais importantes para o abastecimento de água de Belo Horizonte. A mineradora afirmou que a lama não atingiria nenhuma comunidade nesse trajeto, apenas um sítio onde moram 5 pessoas e que já foram avisadas. Nós garantimos que não vai ter uma situação emergencial, mas a gente está preparado se tiver qualquer situação, eles não correm nenhum risco, eles vão estar numa condição segura, eles vão estar sendo deslocados numa condição bastante segura. A mineradora também vai ter que fazer obras de reforço nesses paredões para garantir a estabilidade das barragens. A empresa já adiantou que depois dessa fase, que pode durar 2 anos, vai retirar todo o minério e desativar os 2 reservatórios. As nossas barragens elas não estão em operação, elas não estão recebendo rejeito, então é uma condição completamente diferente. Então nós temos total garantia em relação à segurança delas hoje. A barragem ela vai ser considerada descomissionada, descaracterizada e nós vamos fazer todo um processo de revegetação nela para concluir esse processo. O Ministério da Saúde passou a recomendar a vacinação contra a febre amarela para todo o território nacional até abril do ano que vem de uma forma gradual. A expectativa é vacinar 77 milhões e meio de pessoas nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste. O cronograma de ampliação sobre a vacina você encontra na página do Jornal Nacional na internet. Um grupo de moradores da cidade de Mucajaí, em Roraima, invadiu um prédio ocupado por venezuelanos. O grupo expulsou 50 imigrantes e queimou os pertences deles. O ataque foi ontem à noite durante um protesto pelo assassinato de um morador que teria sido vítima de um venezuelano numa tentativa de assalto. Hoje, manifestantes contrários à imigração fecharam a rodovia que liga o Brasil à Venezuela. A 5ª explosão em 18 dias no estado americano do Texas indica que latinos e negros sejam os alvos de uma série de atentados. Dessa vez, uma funcionária de uma empresa de entregas ficou ferida na explosão de um pacote com pregos que seria enviado para Austin, capital do estado. Até agora, 2 homens morreram e outras 4 pessoas ficaram feridas, todas em Austin. A Polícia Federal Americana afirmou que os 4 dispositivos que explodiram anteriormente têm semelhanças. As Forças Armadas anunciaram que vão deixar a Vila Kennedy nas próximas semanas. A comunidade do Rio é escolhida para servir de exemplo da intervenção federal na segurança pública. As tropas fazem operações e patrulham as ruas da Vila Kennedy desde o começo da intervenção, há 25 dias. O Exército considera a experiência um modelo para intervenção e decidiu que está na hora de levar os militares para enfrentar a violência em outras comunidades. Vai passar para a PM o comando do patrulhamento da região. E para isso o Exército espera recuperar a capacidade de ação do 14º Batalhão da PM, responsável pela área. 2 unidades de polícia pacificadora da Vila Kennedy e do Batã vão ser desativadas para reforçar esse batalhão.
As tropas do Exército foram para a Vila Kennedy depois da morte do sargento Bruno Kazuca em fevereiro. Ele foi baleado durante um arrastão em Campo Grande, na Zona Oeste, quando os criminosos descobriram a farda dele no banco do carro. O suspeito de matar Bruno é da Vila Kennedy e está foragido. A saída dos militares ainda não tem uma data definida. Ontem, o chefe da intervenção, general Braga Neto, disse que precisa de 3 bilhões e 100 milhões de reais para resolver os problemas das polícias: dívidas, pagamentos de salários, custeio e investimentos. 2 bilhões eram para recuperar a capacidade operacional da polícia e 1 bi para pagar salários e pensões que o governador Luiz Fernando Pezão não vem pagando em dia. As dívidas com salários e gratificações são de responsabilidade do governo do estado. Já o dinheiro que deve ser liberado pelo governo federal deve ser usado preferencialmente, segundo o gabinete de intervenção, para fazer investimentos e quitar dívidas com fornecedores. Hoje, o presidente Michel Temer, do MDB, reafirmou que vai liberar 1 bilhão de reais para a intervenção. Mas nós vamos garantir recursos para a intervenção no Rio de Janeiro e vamos garantir recursos para a segurança. Isso já está definido e assegurado. Mas que valor, presidente? 1 bilhão. Para o Rio de Janeiro, 1 bilhão. E o interventor recebeu de 2 empresas brasileiras uma doação de 100 fuzis e 100 mil cartuchos. As armas vão ser entregues às forças especiais da polícia. Mas o sucateamento das polícias e a falta de equipamentos, na avaliação dos militares, só vão ser resolvidos quando chegarem os recursos públicos para cobrir o rombo da segurança. Quando nós falamos de recuperação da capacidade operacional, existe um sem número de ações, que vão devolver essa capacidade operacional. Não é simplesmente recurso, tem outras coisas também, além de recurso. Tem a recomposição dos efetivos, tem a recomposição de material, que passa por recurso, certamente, É um sem número de atividades, de tarefas que deverão ser executadas e que ao longo do tempo vão restituir essa capacidade para as polícias. O comandante-geral do Exército Brasileiro, general Eduardo Vilas Boas, disse que a violência tem raízes históricas e é resultado de décadas de omissões e que a solução será de longo prazo. São décadas e décadas de demandas e necessidades básicas da população não atendidas, que elas se represam ou se represando e depois transbordam sob forma de violência. Então isso vai demandar um esforço muito grande, amplo, profundo, multidisciplinar e de longo prazo. Eu estou otimista e preocupado, confesso que muito preocupado, pela incerteza de que nós vamos realmente atingir todos os objetivos. Mas a nossa determinação é, ao sair, deixar como legado uma mudança nas estruturas. De acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, só nos últimos 5 dias foram 120 tiroteios na região metropolitana, com 27 mortes e 23 feridos. Ontem à noite, 3 homens morreram baleados em São Gonçalo, na região metropolitana. Eles estavam numa rua quando bandidos passaram de carro atirando. Um menino de 2 anos levou um tiro na barriga em São Gonçalo. Isaac Augusto da Silva passou por uma cirurgia e o estado de saúde dele é estável. A polícia ainda não sabe as causas desse crime. A morte de Marielle Franco entrou para uma lista longa de crimes políticos registrados no Brasil nos últimos anos. No gabinete vazio de Marielle Franco, a dor do silêncio. Tudo está ainda como a vereadora deixou. Sem a voz de comando, as assessoras da vereadora falam da falta que Marielle faz. Era o oposto disso aqui. Tava sempre frio, vazio, era sempre cheio. A gente às vezes reclamava, uma da outra, que não dava para concentrar. Quando mataram ela, mataram um pedaço de todos esses movimentos, um pedaço da esquerda, um pedaço de tudo que ela representava. Não são só as pessoas que vinham nesse gabinete que se sentiram tristes e se sentiram atingidas. E hoje as balas calaram mais um político. Nesse carro metralhado estava o suplente de vereador do município de Magé, na Baixada Fluminense, Paulo Henrique Dourado Teixeira, do PTB. Paulo Henrique levou tiros na cabeça e morreu na hora.
A morte do suplente Paulo Henrique Dourado Teixeira está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Uma das linhas de investigação é crime com motivação política. O ataque acontece 7 dias após os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Pode ser mais um caso numa sucessão de execuções de candidatos e políticos eleitos em todo o Brasil. A Baixada Fluminense tem um dos índices mais altos de atentados contra políticos, crimes que repercutiram. 10 políticos assassinados em 9 meses, todos na Baixada Fluminense. A gente volta a falar sobre o assassinato de um candidato a vereador durante a campanha eleitoral em Itaboraí. Em agosto de 2016, já tinham sido registrados 20 homicídios de candidatos a cargos eletivos no Brasil. 11 foram na Baixada Fluminense. Em setembro, esse número já tinha subido em todo o país. 17 estados já registraram casos de violência contra candidatos desta eleição. E 28 políticos foram mortos nos últimos 4 meses. Segundo o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, a maioria dos casos tinha motivação política. Em 2017, mais violência contra parlamentares e candidatos em muitos estados. No sertão de Alagoas, um vereador foi assassinado ontem à noite. O principal suspeito da morte do ex-vereador de Borda da Mata, no sul do estado. O número de vereadores e de prefeitos mortos entre 2017 e 2018 já chega a 23. Os dados oficiais são da União de Vereadores do Brasil. Se nós olharmos a história dessas pessoas, a maioria desses homens e mulheres que morreram no exercício do mandato, nós vamos ver que o perfil deles são perfil combativo, são pessoas que buscam fiscalizar, buscam denunciar, buscam chamar a atenção, se aproximar da sociedade. A afronta, o desrespeito e o atentado contra a democracia seguem perseguindo vítimas. A vereadora de Niterói, Talíria Petroni Soares, do PSOL, denuncia que foi ameaçada no exercício da função. O boletim de ocorrência registrado na polícia mostra ameaças por telefone e calúnias sofridas por Talíria. Se o recado era para a gente silenciar, para a gente dar um passo atrás, isso não ocorrerá. A gente vai seguir, agora também pela Marielle, pelo sangue da sua execução política, seguir com radicalidade, indo na raiz das pautas que ela defendia. Quando se fere, quando se mata um membro de um agente político, um membro de um poder, tanto executivo quanto legislativo, está se matando um pouquinho da nossa democracia. Quem tiver qualquer informação sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes ou de qualquer outro crime, pode sempre ajudar as investigações ligando para o Disque Denúncia. No Rio de Janeiro, o DDD é 21. O número é 2253-1177. 2253-1177. Você pode também passar mensagem pelo WhatsApp. DDD 21 também, número 98849-6099. Repetindo, 98849-6099. As denúncias são anônimas, que é para proteger a identidade de quem está colaborando. A desembargadora que publicou mentiras sobre a vereadora Marielle Franco numa rede social é responsável por outras postagens que motivaram reações no meio político e da sociedade civil. Ela defendeu o fuzilamento de um deputado e ofendeu uma professora. A professora da Educação Infantil de Natal, Débora Seabra, soube por uma colega da postagem feita pela desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em um grupo fechado de uma rede social, a juíza disse que ouviu a notícia de que o Brasil é o primeiro país a ter uma professora com síndrome de Down. E prossegue, abre aspas. Aí me perguntei, o que será que essa professora ensina a quem? Esperem um momento que eu fui ali me matar e já volto, tá? Fecha aspas. Como que você se sentiu na hora? Arrasada, né? Meio triste também com isso. Numa carta escrita à mão, dirigida à juíza, a professora explica o trabalho que realiza com a turma de 19 crianças na faixa dos 3 anos de idade. O que eu acho mais importante de tudo isso
ensinar a incluir as crianças e todo mundo para acabar com o preconceito. A primeira professora com síndrome de Down do Brasil já conquistou 6 prêmios, entre eles o Darcy Ribeiro de Educação concedido pela Câmara dos Deputados, e escreveu um livro de contos infantis que tem a apresentação de João Ubaldo Ribeiro. A Federação das Associações de Síndrome de Down entrou com uma representação no Conselho Nacional de Justiça pedindo que a ministra Carmen Lúcia tome providências contra a manifestação de preconceito expressado pela desembargadora. Síndrome de Down não é doença, né? Mas preconceito é crime. Isso daí a gente vai ficar batendo nessa tecla sempre. Hoje, o pessoal entrou com uma outra representação no CNJ contra a juíza por ter sugerido, em 2015, o fuzilamento do deputado federal Jean Willis. Abre aspas. Eu, particularmente, sou a favor de um paredão profilático para determinados entes. O Jean Willis, por exemplo, embora não valha a bala que o mate. Fecha aspas. O deputado federal Jean Willis, do PSOL, declarou que vai apresentar queixa-crime contra a desembargadora por incitação ao crime de homicídio. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, determinou a abertura de procedimento para averiguar as manifestações da desembargadora sobre a vereadora Marielle Franco. Determinou também a abertura de pedido de providências e vai dar um prazo para que a desembargadora se manifeste sobre o caso da professora Débora Seabra. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não quis se manifestar e nós não conseguimos contato com a desembargadora Marília Castro Neves. O PSDB fez hoje o lançamento da pré-candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, à presidência da República. No discurso em Brasília, Alckmin disse que o desafio do país é crescer com inclusão social. Ao destacar a importância da segurança pública, ele citou números da redução de crimes em São Paulo e defendeu investimentos federais na área. O governo federal tem o dever de enfrentar essa questão. Ela não é de um estado, ela é de todo o país. E muito envolvido na questão das fronteiras, do tráfico de armas, do tráfico de drogas e também de lavagem de dinheiro. Não é uma tarefa fácil. O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira seca, com países, os maiores produtores de droga do mundo, mas com tecnologia, inteligência e informação e diplomacia. O crime não tem fronteira. Nós temos que ter uma ação diplomática com os países vizinhos para poder ter melhor resultado nesse enfrentamento. Na saída de um evento em Brasília, o presidente Michel Temer foi questionado sobre a participação dele nas próximas eleições e não descartou a possibilidade de se candidatar à reeleição. Ainda não decidi. Não é improvável, mas não decidi. Quando o senhor deve decidir? Vamos aguardar aqui, pessoal. Por favor. Aguarda aqui. Quando o senhor deve decidir? Quando devo definir? O tempo dirá. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal extinguiu o inquérito contra o governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Com base na delação premiada do auditor fiscal Luiz Antônio de Souza, Richa era suspeito de ter recebido doações para a campanha de 2014, provenientes de propina pelo cancelamento de dívidas de empresas com a Receita Estadual do Paraná. A maioria dos ministros concordou com o relator, Gilmar Mendes, sobre a nulidade da delação por ter sido homologada por um juiz de primeira instância. O argumento é de que deveria ter sido pelo STJ, por se tratar de um governador. O governador Beto Richa disse que sempre confiou na justiça e em suas decisões imparciais. O ex-vice-presidente da Engevix, Gerson Almada, se apresentou hoje na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ontem, o juiz Sérgio Moro determinou a execução da pena porque o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou e rejeitou todos os recursos de Almada. Ele foi condenado em segunda instância a 34 anos de prisão. A defesa apresentou recurso ao Superior Tribunal de Justiça. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, incluiu uma parte da delação do operador financeiro Lúcio Funaro num dos inquéritos que investigam o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, do MDB.
O inquérito apura se a Odebrecht pagava propina para influenciar decisões da Secretaria de Aviação Civil. Nessa parte da delação, Funaro falou sobre uma entrega de dinheiro da Odebrecht ao advogado José Yunes, amigo pessoal de Michel Temer. E disse que foi buscar no escritório de Yunes uma caixa com R$1 milhão para entregar ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, atualmente preso. Em depoimento, Yunes deu outra versão. Diz que recebeu um envelope de Funaro a pedido de Eliseu Padilha e que não tinha conhecimento do que tinha dentro do envelope. A defesa de Eliseu Padilha afirmou que a menção indireta e genérica ao nome do ministro deixa claro que não existe participação de Padilha nos fatos investigados na Lava Jato. A defesa de Moreira Franco disse que não tem conhecimento dos documentos juntados nos autos, mas que o ministro já afirmou que não tem relação com Funaro. O Palácio do Planalto não quis comentar. A defesa de Gedel Vieira Lima não retornou o nosso contato. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou hoje um recurso apresentado contra a decisão da Corte de 2016 que permitiu o cumprimento da pena de prisão após uma condenação em segunda instância. O recurso apresentado na semana passada pretendia que a execução da pena só começasse depois de uma decisão na quarta instância da Justiça, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Edson Fachin considerou que uma mudança dessas dependeria de um julgamento de mérito da questão, que ainda não tem previsão de ocorrer. Fachin também rejeitou o pedido para que ele levasse o recurso a julgamento diretamente no plenário, sem a necessidade da inclusão do processo na pauta por iniciativa da presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Fachin afirmou que mesmo que os chamados embargos não precisem ser incluídos na pauta oficial, a data de julgamento depende da decisão da presidente. O recurso foi apresentado em duas ações sem vinculação a algum caso específico. Ontem, a ministra Carmen Lúcia reafirmou que a prisão após condenação em segunda instância é um dos instrumentos para combater a corrupção e que a matéria já foi decidida em 2016. Na França, o ex-presidente Nicolas Sarkozy foi detido hoje para prestar depoimento em Paris por suspeita de irregularidades no financiamento de campanhas eleitorais. O ex-presidente pode ficar até 2 dias sob custódia policial para interrogatório. E é possível que tenha ainda que depor a um juiz antes de ser solto. É uma medida da investigação judicial parecida com a prisão temporária no Brasil. Por enquanto, Nicolas Sarkozy não é réu. A justiça ainda vai decidir se o caso vira ou não um processo formal. Os investigadores franceses suspeitam que o ex-presidente tenha recebido dinheiro ilegal na campanha eleitoral que o elegeu em 2007. Um dos financiadores seria esse homem que desfila ao lado de Sarkozy meses depois de sua posse. O ditador líbio Muammar Gaddafi já tinha sido acusado de encomendar um atentado aéreo em Lockerbie, na Escócia. Passara anos isolado do resto do mundo. E nesse dia, tentava se reaproximar do Ocidente. Em mais de uma década, Sarkozy foi o primeiro líder ocidental a receber Gaddafi e dar a ele as honras de um chefe de Estado. Um empresário franco-libanês disse em depoimento à polícia francesa que entregou 5 milhões de euros em 3 malas nas mãos do próprio Sarkozy quando ele ainda era candidato. Era um presente de Muammar Gaddafi para o futuro presidente da França. Segundo a investigação, a Líbia teria contribuído com 50 milhões de euros, o equivalente a 200 milhões de reais para a campanha de Sarkozy. Sarkozy venceu aquelas eleições e governou a França até 2012. Mas no ano seguinte, começaram as investigações para apurar as denúncias de irregularidades. O ex-presidente da França chamou as acusações de grotescas e disse que jamais cometeu nenhum tipo de crime. Numa outra investigação, o ex-presidente é acusado de gastar dinheiro além do permitido na campanha em que tentou a reeleição e perdeu em 2012. Presidentes franceses raramente enfrentaram a justiça. Foi o antecessor de Sarkozy, Jacques Chirac, quem abriu o precedente. Chirac foi condenado por desvio de dinheiro público e por arranjar empregos fantasmas a aliados políticos quando era prefeito de Paris. Sarkozy trabalhou como ministro do interior de Chirac. Anos depois da campanha vencida, possivelmente com a ajuda de Muammar Gaddafi, Sarkozy foi um dos maiores defensores da ofensiva militar da OTAN para libertar a Líbia dos abusos cometidos pelo ditador e pela família dele.
Gaddafi morreu em 2011 durante a Primavera Árabe nas mãos de rebeldes. E Sarkozy, o menos famoso naquela imagem histórica, anda agora na corda bamba nas mãos da justiça. O Jornal da Globo é logo depois de Tá no Ar, a TV na TV. Boa noite. Boa noite, até amanhã.